Eu tenho, eu não tenho talento do último palestrante, mas eu gostaria de manter o interesse de vocês para a próxima palestra. Eu vou falar sobre a qualidade para o Canéfora e os esforços que a gente tem feito como uma empresa para melhorar a qualidade de uma forma sustentável no mundo e especialmente no Brasil. Vou começar falando com uma introdução sobre a questão da qualidade e depois disso eu vou falar sobre como que a gente está trabalhando para melhorar a qualidade do café através da cadeia de valor, especialmente o que a gente está tentando fazer para melhorar através de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou falar um pouco sobre a diversidade dos conilons e o potencial para a qualidade, que é um estudo que a gente fez alguns anos atrás, com conclusões bem interessantes. E daí, desse potencial que a gente pôde medir, eu vou falar sobre o que a gente pensa em fazer para realizar o potencial do conilon em termos de qualidade. E vou falar sobre o que a Nestlé tem feito com relação a uma iniciativa de sustentabilidade para melhorar a qualidade no mundo, a qualidade do café no mundo e no Brasil. Primeira a questão com relação à segurança dos consumidores, a gente atende a todas as necessidades de segurança com relação à produção. A gente quer atender as preferências do consumidor e por isso que a qualidade é um fator chave nisso. E é claro que a gente como fabricante, a gente quer maximizar o processamento do café e os materiais usados. Um critério importante para nós são físicos, a umidade, tamanho e também sensoriais. O processo pelo qual o café passa para garantir as qualidades sensoriais do café. Os requisitos em termos de defeitos e também os atributos positivos para melhores blends. Só quero explicar para vocês o que a gente faz quando o café chega na fábrica. Por exemplo, aqui no Brasil, o primeiro café é recebido e todas as amostras, a gente olha, a gente verifica o tamanho, umidade, defeitos e a gente faz uma avaliação sensorial em todo o café que chega na fábrica. A gente usa o sistema de aplicação do café verde. A gente está interessado na qualidade intrínseca do café. E a gente faz a avaliação sensorial e classifica o café em termos de, basicamente, fazer uma blend que satisfaça o cliente num custo acessível e aceitável. A gente facilita o processo que nos permite padronizar. Aqui é o único slide em português na minha apresentação. É uma maneira simples de descrever essa maneira rigorosa de fazer avaliação sensorial. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem 3 classes principais. Número 1 para despolpado, para não despolpado arábica. A gente tem um número de atributos que a gente verifica e nas diferentes colunas você vê o nível mínimo de 1 a 5
de 0 a 5, o nível vai de 0 a 5, o mínimo, aqui você vê o nível mínimo que cada atributo tem que ter para ser classificado dentro de uma certa classe, cada classe. A gente só tem a classe 0 no Arábica lavado. Esses aqui são os atributos em termos de avaliação sensorial. Para atender todos esses requisitos de qualidade e a demanda do consumidor, a gente tenta pensar além disso e tentar construir o valor na cadeia de qualidade. A gente vai para o campo, ajudando os fazendeiros, fazendo pesquisa e com muita colaboração de institutos de pesquisa para melhorar a qualidade. A gente tem um programa. Eu vou falar um pouquinho desse programa. A gente tem 2 objetivos principais, não somente para café, mas para cacau. Uma é melhorar a sustentabilidade da produção. Isso é global, é muito importante em todos os países. A gente tem trabalhado com isso e otimizar a matéria-prima em termos de processamento, da indústria de processamento. Isso é qualidade, mas também são benefícios para a saúde. Em termos de café, também é importante a produção das nossas fábricas. Tudo isso começou 20 anos atrás. A gente tem uma coleção diversa de café. A gente fez um processo de screening do DNA e a gente desenvolveu uma representatividade da diversidade de cafés. E a gente garante que esse material seja mantido e seja acompanhado. A gente desenvolveu metodologias para congelar essa genética e manter esse padrão. A gente faz uma avaliação cuidadosa disso com testes de replicação, especialmente no Equador e na Tailândia. Isso permite que a gente tenha um catálogo dos diferentes atributos no mundo inteiro, em ambientes diferentes, incluindo características bioquímicas e sensoriais. E essas variedades podem ser usadas pelos nossos parceiros. E essa é uma grande atividade que a gente está fazendo na planta do Nescafé. A gente está envolvido na propagação de árvores com variedades selecionadas e as mais adaptadas nos países em que precisam ser replantadas. Como eu disse, a gente tem 2 países onde a gente faz essa avaliação, Tailândia e Equador. A gente tem estações, uma para a arábica e outra para a robusta. A gente não poderia fazer isso sozinhos nesses 2 países. A gente não está sozinho nisso, a gente não trabalha só aí, a gente também está trabalhando na China, na Costa do Marfim, tem uma estação experimental. A gente tem interações com agrônomos no mercado, no México, Filipinas, e uma rede de colaboradores, especialmente aqui no Brasil, com a Encaper, e nas maiores áreas produtoras, nos países também onde a gente tem interesse em construir em estabelecer uma produção. Também a gente tem parceiros privados, a gente tem a colaboração deles. Algumas das conclusões que a gente chegou
A gente faz uma ênfase na genética e que a gente chegou à conclusão que para chegar a uma melhor qualidade a gente tem que ir bem além do que isso, especialmente com a influência da genética. Então, influência da genética, e o que a gente descobriu é que se a gente colocar a mesma variedade em lugares diferentes, a gente vai ter grãos diferentes. A gente tem uma boa correlação entre dois países com relação à classificação de variedades em termos de tamanho de grão. Se você olhar os traços bioquímicos, você vê um efeito genético forte. No caso de algum desses atributos, como cafeína, a gente associa que há um efeito geográfico também, e isso pode ter um impacto nas qualidades sensoriais, como a gente ouviu essa manhã, isso tem um impacto no amargor. Se você olhar os atributos diferentes, por exemplo, o sabor do robusta, o amargor, o que a gente vê é que tem um efeito significativo, mas não em todos os atributos, mas o ambiente tem uma influência grande nesses atributos. Baseado nessas descobertas, nesse conhecimento que a gente tem, a gente adiantou esse programa. Não vou detalhar muito. Se vocês quiserem saber mais, eu estou à disposição para explicar. Mas a gente tem duas estratégias de desenvolver clones e outros híbridos propagados através de sementes. E o processo que a gente faz, a gente começa com uma população grande de plantas, se você olhar no lado esquerdo do slide, da qual a gente identifica candidatos, basicamente, que passam por diferentes cruzamentos, e a gente faz um processo de avaliação extenso nos países onde o café vai ser produzido por causa do efeito ambiental, porque a gente também precisa considerar a preferência dos fazendeiros. É muito importante ter os fazendeiros envolvidos nesse processo de seleção. E, no fim, a gente tem um número de candidatos que a gente selecionou baseado em produtividade, tamanho, qualidade. Você vai ver alguns exemplos aqui. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente fez com a Emcaper em termos de clones e as variedades diferentes com relação ao potencial de qualidade. A gente fez isso alguns anos atrás, mas isso é muito informativo e a gente gostaria de reforçar que o Conilon tem um bom potencial. Esse é o processo através do qual a Emcaper selecionou variedades que são clones também propagados por sementes, e a variedade é robusta tropical. 53 clones selecionados de 500 de árvores de alto potencial. Essas são algumas características da variedade que a gente olhou. E o que a gente fez com a Emcaper, a gente olhou o número de amostras em termos de diversidade genética e o potencial de qualidade, usando amostras de café verde, e fizemos uma avaliação bioquímica e sensorial. Isso baseado, a gente fez a comparação dos resultados, o que a gente obteve da nossa média, algumas referências que a gente usa. Você pode ver aqui que o Conilon representou. Tem um grupo bem distinto aqui, comparado com o que a gente tinha. E quando a gente fez a análise bioquímica, a gente viu que
várias características eram iguais no que a gente observou, no que a gente tinha. Algumas coisas eram diferentes, por exemplo, o conteúdo, teor de lipídios. Havia algumas diferenças importantes, chave. Aqui são algumas mensagens que a gente obteve do estudo. A diversidade em termos de bioquímicos era menor em termos de Conilon do que no grupo todo que a gente tinha. Está exemplificado aqui. Havia algumas diferenças bioquímicas com relação a lipídios, por exemplo. Mas o que foi muito importante nesse estudo foi olhar os atributos sensoriais. O que a gente descobriu é que, dentre as variedades que a gente testou, a tropical teve uma avaliação bem boa, com algumas diferenças interessantes, especialmente menos amargor e também um aroma agradável. Foi muito interessante em termos de resultado sensorial. Eu vou dizer, essas amostras foram preparadas com muito cuidado, a secagem também foi cuidadosa, os frutos foram apanhados de forma cuidadosa e as condições, em condições ideais. A conclusão foi bem positiva. Mais ou menos 85% dos clones e variedades que a gente examinou estavam acima do nível de especificação que a gente estava procurando, 72. Isso significa do que o potencial sensorial do potencial do Conilon está ali. A gente também descobriu que há algumas diferenças químicas, que a diversidade bioquímica era menor e também que descobrimos que essa variedade era bastante interessante. Mundo real, agora vamos voltar, o Conilon, quando a gente chega na fábrica e vê o potencial. Uma coisa que a gente precisa trabalhar com os nossos fornecedores e os produtores também para ajudar a alcançar esse nível de potencial. Esse é o café que a gente compra no Brasil. Basicamente é arábica, mas a gente tem 20% de Conilon. Tem natural, tem despolpado, duas classes de Conilon que a gente categoriza de acordo com o nível, 22 blends que são feitas. Isso é o que a gente... É a situação que a gente quer ajudar a melhorar. O que a gente está procurando o Conilon de 72 e tem o Conilon que não chega a esse nível de qualidade por causa dos sabores, e especialmente uma nota de borracha que a gente não aceita e que a gente gostaria de ajudar a aliviar, mas você pode ver também tem os defeitos que a gente pode resolver com relação a algumas notas desagradáveis também. Há uma frequência bastante alta dessa nota de borracha, e o que a gente quer descobrir é de onde isso vem. É relacionada ao tipo de defeitos. Há duas classes de Conilon. Quanto mais defeito, mais alta a probabilidade dessa nota de borracha. E é relacionado também com a quantidade de grãos de frutos verdes. Dentre os frutos que são colhidos, e a gente sabe muito bem que os frutos que não estão maduros prejudicam
o tamanho também do grão. Isso também está relacionado com o grão verde. Também é importante o processo de secagem. E o que a gente observa é que o curto tempo de secagem, as altas temperaturas às quais os grãos são expostos, e o fogo direto, que pode causar a contaminação de fumaça, o que tem um efeito importante. E no final, se você olhar esses dois tipos de conilon, você consegue um nível alto de... Quanto menos o número de defeitos, menor essa nota de borracha. O que a gente quer fazer, a gente quer estar envolvido ativamente na melhoria da qualidade aumentar o nosso relacionamento com os fornecedores para melhorar a qualidade, visitas ao fornecedor para tentar educar e aumentar o nível de conscientização com relação a esse problema. Eu vou voltar aqui para como a gente acredita no conilon, o quanto a gente acha que é uma árvore superior, uma planta superior, e a gente quer ajudar nessa questão da qualidade. Eu gostaria de apresentar para você esse plano Nescafé, que foi introduzido em 2010, juntamente com uma outra iniciativa do cacau, que também foi lançada no Brasil. Não vou falar sobre ela, mas basicamente a gente quer trabalhar com os nossos parceiros para criar valor, agregar valor, e o foco do que a gente chama de agregar valor, ajudando os fazendeiros e também trabalhando com nutrição, uso de água, tentando minimizar isso, e a gente está trazendo isso para o Nescafé o plano Nescafé. Isso está representado ali nessas botas enlameadas, porque a gente acredita que na fábrica a gente está muito envolvida com agrônomos, e a razão por nós termos lançado essa iniciativa para o fornecimento de longo prazo de café em alguns países, como, por exemplo, a Costa do Marfim, onde o futuro da produção de café depende de investimento e no que for feito no setor de café nesses países. Basicamente, o que a gente vê é que há várias fábricas que estão impactando esse quadro a longo prazo. Isso também cria problemas com relação à mão de obra. Organizações estão ligadas a isso. E a competição com outras culturas que não o café. Por exemplo, o fazendeiro olha para outra cultura com interesse, e isso está tirando do café em muitos países. Tem uma questão com o envelhecimento das árvores. A gente escutou com relação ao Vietnã, um declínio, um mau uso da genética, e isso tem relação com as questões sociais e ambientais, e a gente escutou muito sobre isso. Eu não vou voltar a esse assunto, mas basicamente foram as observações feitas. Todo mundo precisa se juntar, e a indústria precisa se envolver em particular. Esse aí é o plano Nescafé, que tem 3 pilares: produção responsável, suprimento responsável,
a água usada e educando os consumidores, educar os consumidores a respeito do consumo de café e o que está dentro do café. E, basicamente, isso significa que a gente precisa trabalhar para as pessoas, para os fazendeiros, para os produtores e para o ambiente. Como é que esse plano vai alcançar, chegando, se aproximando dos produtores, para que a gente possa ajudar com assistência técnica, mas também com o melhor preço. A gente pode estar presente nos países. Isso significa para nós melhorar o nosso esforço, uma conexão com os fazendeiros. A gente quer melhorar, ajudar a melhorar os padrões de produção de café por meio de ajuda a educar os fazendeiros, mas também ajudar na sustentabilidade e também trabalhando com o 4C para aumentar o nível de sustentabilidade na produção. Os componentes principais é distribuir plantas para os fazendeiros até 2020, distribuir 200 milhões de árvores, mas também se envolver em alguns países na produção dessas árvores, auxiliar os produtores não somente tecnicamente, mas para desenvolver soluções para que eles tenham acesso a crédito e seguros. No Brasil, essa iniciativa começou já e a gente fez um mapeamento da situação. Em 2011, a gente começou com uma primeira unidade e a gente trabalhou em conjunto com a Incaper e com produtores. Em 2012 isso continua. A gente vai aumentar o número de produtores que são parte da nossa força-tarefa, distribuindo árvores, 2 milhões em 2012, 3 milhões em 2013, mais 3 milhões de mudas em 2014. A gente está associada ao 4C, Associação 4C. Essa é a contribuição que a gente está fazendo para a produção sustentável do café, com o objetivo de melhorar a sustentabilidade da produção em benefício do produtor e do ambiente e melhorar a qualidade juntamente com o produtor. Isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção.